Antes mesmo de dançar na carreta furacão, esse carinha aqui, ó, já era fenômeno nos anos 80 e 90 e, ao mesmo tempo, ele foi pesadelo de muitas crianças nessa época. Se você, assim como eu, viveu sua infância nessa época, com certeza vai se lembrar do Fofão. E também deve se lembrar de toda a polêmica que rolou por trás desse boneco aqui, de bochechas grandes. Hoje, no Cine Jovem Retrô, a gente vai revisitar a verdadeira história do Fofão, desde a sua criação, passando pelo seu sucesso absoluto dos anos 80 e 90 e também por todas aquelas lendas bizarras que transformaram esse ícone infantil em puro combustível de medo e para pesadelo. E claro, vamos também relembrar um pouco da trajetória do seu criador, o lendário humorista Orival Pessini, um dos maiores humoristas do Brasil. Tudo começou lá atrás, quando o Orival ele dava os primeiros passos no teatro amador. Depois, ele começou a aparecer e fazer pequenas aparições em comerciais de TV, como por exemplo no cereal Kellogg's e no saudoso Kisuko. A sua estreia na TV ele foi em 1963, no programa infantil Quem Conta um Conto, da TV Tupi. Foi nessa época que ele desenvolveu uma das suas técnicas que viraria sua marca registrada: criar máscaras realistas de látex e argila que se moldavam perfeitamente ao seu rosto e tinham um certo movimento. Detalhe, ele mesmo fazia tudo isso usando seu próprio rosto como base. Nos anos 70, com o sucesso mundial do filme Planeta dos Macacos, a Rede Globo ela convidou o Orival para poder criar dois personagens inspirados na franquia, para um programa novo de humor chamado Planeta dos Homens. Nasciam então os dois macacos, Sócrates e Charles, que eram interpretados pelo ator. Já em 1983, a Globo ela vivia uma crise na programação infantil. Enquanto nas outras emissoras a programação infantil estava bombando, por exemplo, o Bozo estava fazendo maior sucesso lá no SBT. A emissora carioca ela estava tentando correr atrás do prejuízo, porque ela não tinha muita programação infantil. Então ela decidiu criar o Balão Mágico. Foi aí então que a emissora chamou o Orival para poder criar um personagem carismático e que pudesse se conectar com as crianças. E da mente criativa dele surgiu o Fofão. Na época, o filme ET Extraterrestre estava bombando nos cinemas e todo mundo só falava desse filme. Foi então que ele teve essa ideia de ter uma inspiração no filme ET e misturou alguns animais, como por exemplo o nariz de porco, cachorro, um urso, e ainda botou aquelas bochechonas de bulldog velho, igual do Kiko. Você não vai com a minha cara? O resultado foi aquele ser todo esquisitão. Mas os produtores eles ficaram um pouco com medo, porque eles acharam que as crianças podiam, em vez de gostar, ficar assustadas com o personagem. Foi então que pediram pro Orival aparecer fantasiado lá no camarim da atriz mirim Simoni, que também havia sido escalada para o programa Balão Mágico. E aí foi a surpresa geral. Em vez da Simone chorar e sair correndo, ela olhou pro personagem e soltou logo um "Ai, que fofo!". E foi aí que nasceu o nome Fofão, porque ela amou o personagem logo de cara. Nos primeiros episódios, o Fofão ele nem falava, ele só fazia uns grunhidos, uns barulhos estranhos, e era a própria Simone quem traduzia e fazia a tradução para o público ali do que o Fofão queria falar. Mas com o tempo, ele ganhou voz, ele aprendeu a falar, cantar e virou praticamente a figura adulta dentro do programa. Logo também ele virou um dos personagens assim, mais queridos pela criançada. O sucesso ele foi tanto que ele acabou virando quase um co-apresentador do programa. Com isso, vieram discos, produtos, revistas, tudo quanto é coisa possível com a marca Balão Mágico estampada. E o Fofão tava ali em tudo, né? Só que aí começaram alguns problemas. Diversas empresas elas queriam aproveitar todo o sucesso do Fofão e anunciar brinquedos e produtos dentro do programa. Mas o Orival ele era totalmente contra isso, porque ele achava injusto fazer publicidade infantil, publicidade para crianças, principalmente porque as crianças mais pobres elas não teriam condição de poder comprar aqueles produtos e elas ficariam ali só passando vontade. Por isso, ele se recusava em vários anúncios, o que começou a gerar atritos com a Rede Globo. A situação ela ficou tão tensa que a emissora decidiu encerrar de uma vez por todas o programa e criar uma nova estrela. E foi em junho de 1986 que o Balão Mágico ele acabou saindo do ar, dando lugar ao Show da Xuxa, um programa recheado de publicidade infantil e que era o que a Globo queria. Já o Fofão, ele acabou indo parar lá na TV Bandeirantes, onde ele ganhou seu próprio programa, a TV Fofão. E foi ali que o Fofão atingiu o seu auge. Surgiram diversos produtos licenciados, desde historinhas em quadrinhos, brinquedos, bombons, chocolates e, é claro, o famigerado boneco que gerou toda uma repercussão aí. Ele ficou tão popular que até na época fizeram um filme de cinema
do Fofão. Mas é aí que veio a reviravolta. Começaram a surgir diversos boatos estranhos sobre aquele boneco do Fofão, que era para ser só mais um brinquedo infantil, virou um objeto de medo nacional. Um dos motivos dessa histeria toda foi que para sustentar a cabeça do boneco, vou pegar ele aqui, ó. Para poder sustentar a cabeça do boneco, eles colocaram uma haste de plástico aqui dentro, porque o boneco, ele era a cabeça de plástico e o corpo todo molinho, ó, todo de espuminha, aquelas bolinhas, sabe? E aí eles colocaram uma haste para poder sustentar a cabeça do boneco. Só que ela se parecia um pouco com uma faca. Foi então que um dia uma criança pegou o boneco pela cabeça e ele acabou se soltando a cabeça do corpo, revelando assim a suposta faca, que seria tipo a haste de plástico. E isso aí foi suficiente para gerar uma avalanche de lendas urbanas pelo Brasil inteiro. E olha que a gente nem tinha internet naquela época. E possivelmente um outro fator que alimentou ainda mais essa paranoia toda foi que o lançamento do filme do Chuck, que coincidentemente também era ruivo e também usava uma roupinha muito parecida com a do Fofão. E aí, né, o caos foi generalizado. A galera começou a juntar os pontos e virou um medo coletivo absurdo. A lenda dizia que esse boneco aqui, ele escondia uma faca verdadeira dentro dele, que fazia parte de um ritual maligno, que algumas crianças juravam que viam o boneco se mexer sozinho. E, meu amigo, o caos foi instaurado no Brasil. Tinha mãe cortando o boneco ao meio para ver se tinha faca mesmo. Tinha gente jogando esses bonecos fora, queimando. Tudo que era do Fofão. Tinham pais que estavam jogando fora tudo que era do Fofão, tudo que remetia esses bonecos, esses brinquedos. E foi, assim, uma época muito tensa, principalmente pro Orival, que tava fazendo personagem. Ele até veio ao público desmentir toda a história, falar que era apenas uma haste de plástico, que teve a infelicidade de ser parecido com uma faca. Mas a galera não colou muito na época, porque o caos já estava instaurado. Mesmo quando questionado sobre a questão da faca, de cultos, etc., o Orival respondia tudo com muito bom humor e como sempre fez, afinal ele era um ótimo humorista. Mas assim, mesmo em meio a toda a polêmica, em 1989 o Fofão conseguiu sim estrear o filme nos cinemas chamado Fofão e a Nave Sem Rumo. No longa, ele vinha de um planeta chamado Fofolândia e era responsável por cuidar do bem-estar do universo. E ele tinha a missão de guiar as crianças da Terra para um futuro de paz. Mas é um pouco esquisito, né, esse roteiro. Sim, o filme ele foi tão bizarro que muita gente ficou sem entender o filme. E foi um fracasso, tanto de público como de crítica. E acabou afundando ainda mais a imagem do personagem que já estava manchada por todo esse boato do boneco. Mesmo assim, o Orival ele não parou e não desistiu. Ele continuou na TV com outros personagens, também feitos com máscaras de látex. E um deles, que ficou assim, inesquecível, era o Patropi, que fez grande sucesso tanto na Praça Nossa, do SBT, como também lá na Escolinha do Professor Raimundo, na Rede Globo. Mas e o Fofão? Mesmo tentando retomar nos anos 90 e nos anos 2000, o personagem ele nunca mais brilhou do mesmo jeito que ele tinha brilhado nos anos 80. Lá em 2010, com o YouTube bombando, o Orival até tentou trazer de volta o personagem com vídeos musicais e infantis, mas infelizmente, no ano de 2016, ele acabou falecendo aos 72 anos, vítima de um câncer no fígado. E, infelizmente, mesmo depois da sua morte, a polêmica retornou. Cara, toda aquela história da faca e de possíveis tramas malignas, tudo aquilo lá retornou. Por quê? É que os filhos do Orival, eles decidiram queimar todas as máscaras de látex do pai, o que acabou gerando uma nova onda de especulações sobre possíveis pactos, seitas e tudo quanto é coisa que você puder imaginar. Em explicação, os filhos eles disseram que na verdade eles estavam só fazendo e realizando ali um desejo do pai, que era destruir seus personagens para que ninguém utilizasse suas máscaras e ninguém interpretasse esses personagens após a sua morte. Atualmente, o Fofão ele voltou a fazer muito sucesso, só com um jeito bem diferente. É que ele acabou virando um personagem da famosa Carreta Furacão. Aqueles caras que ficam dançando na rua, correndo, subindo em carro, subindo em pilar, pulando em moto, fazendo todo tipo de maluquice na rua. Só que isso foi feito totalmente sem autorização da família Dorival, e rolou um processo judicial. A Carreta ela até tentou mudar o nome do personagem de Fofão para Fonfon, mudou o cabelo, deixou o personagem com o cabelo comprido, mudou as cores da roupa, mas não teve jeito. A família ganhou na justiça e a Carreta Furacão teve que apagar todos os conteúdos do personagem na internet, nas suas redes sociais, e também teve que indenizar, dar uma indenização, ó, gordinha,
para a família Dorival, que era detentora dos direitos autorais do personagem. No fim das contas, o Fofão é daqueles personagens que marcaram toda uma geração, seja pelas músicas, pelos programas infantis, pelos desenhos que passavam, ou até mesmo pelo boneco e essas lendas que assombram a memória da galera até hoje em dia. O Fofão ele foi um verdadeiro fenômeno cultural, fenômeno da cultura pop brasileira, e ele foi de ícone infantil até um mito assustador assim, muito rápido. E eu queria saber de você, você teve esse boneco? Você já ouviu falar dessa história da faca? Você tinha medo? Você era fã ou morria assim de medo do personagem? Deixa aqui nos comentários a sua memória afetiva com o Fofão e vamos ver o que você lembra dele. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. Muito obrigado pela sua audiência. Eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!